Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer receber vocês aqui, né, para mais uma das lives do projeto Não Durma Sem Saber. É um privilégio ter vocês aqui. E hoje, né, para a gente tratar de um tema bem interessante aqui, deixa eu já fixar aqui nos comentários o tema de hoje. Isto. Bem, eu de início, né, agradeço a presença de todos vocês e já peço, né, que compartilhem aí a live de hoje, né, para outros colegas que tenham interesse nesse tema, que tenham interesse em aprender um pouquinho mais sobre esse tema bastante interessante e cada vez mais necessário dentro do direito do trabalho, que é o tema das sentenças líquidas, né? Não deixe de compartilhar essa live clicando aí nesse aviãozinho que está aqui embaixo e compartilhando, levando o conhecimento mais longe aí para outras pessoas, tá bom? Bem, essa é mais uma daquelas lives, das nossas lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber, e aquela ideia, né? A ideia é ir direto ao ponto. Eu já agradeço aí todos os amigos que estão aí entrando aí na live, né? William, Basílio, Dr. Euder Ambrósio, é um privilégio ter vocês aqui. Bem, e a ideia, como eu estava dizendo, né, é uma live bem rápida ali, 30, 40 minutos no máximo, e ir direto ao ponto, né, de uma forma bem descomplicada, tratando um tema aí de relevância, tá bom? E vamos lá, né, hoje discutir mais um desses temas, e hoje eu tenho o privilégio, né, de ter uma convidada de excelência aqui, que é a professora Patrícia Medeiros. Deixa eu verificar se ela já está aqui online conosco. Deixa eu chamá-la para participar aqui do nosso bate-papo. Professora Patrícia, deixa só ela entrar aqui que a gente já vai dar o início a essa discussão sobre as sentenças líquidas. Olá, boa noite. Tá me ouvindo, professor? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem também? Também, tá ótimo, maravilha. Maravilha. Boa noite a Bem, todos. ótimo. Bem, hoje, pessoal, então, como eu estava dizendo, né, tenho aqui o privilégio de receber aqui, né, para essa aula, na verdade, aqui, estou aqui Imagina. para aprender também com a professora Patrícia Medeiros, para quem, ela dispensa apresentações, mas deixa eu apresentá-la aqui para aqueles que fazem parte aqui da minha audiência. Ela é juíza federal, né, titular, né, de vara do trabalho, foi só primeira colocada no concurso quando ela o fez, é formadora de juízes pela ENAMAT, né, pela Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, também é professora e conteudista lá no regional onde ela atua, né, na primeira região, formadora em ensino à distância pela ENAMAT também, então, e é um privilégio, né, e aí a gente pode já entender um pouquinho, né, por que ela domina tão bem esses assuntos de tecnologia aplicada à justiça do trabalho, né, é doutoranda em ciências jurídicas pela Universidade de Coimbra, então, uma instituição extremamente renomada, né, e reconhecida, e é professora universitária e escritora de vários artigos aí e obras também. Bem, eu tive que resumir um pouquinho, viu professora Patrícia? Senão íamos ter muito tempo aqui de live, dado a quantidade de informações aqui do seu mini currículo, tá bom? Tá Mesmo ótimo. resumindo, mas ainda foi muita coisa. Tá Bem, deixa ótimo. só eu justificar um pouquinho Sim. o tema de hoje aqui para a nossa audiência. Um ponto extremamente importante, olhando aqui para as estatísticas do TST, a gente já tem hoje, né, em torno de 20%, na verdade no ano de 2021 está um pouquinho abaixo, 17%, em torno de 20% das sentenças que são proferidas, né, na Justiça do Trabalho já estão sendo proferidas na forma líquida, ou seja, com a indicação, né, com o detalhamento e a indicação dos valores dos pedidos que foram acolhidos. Então isso é uma informação extremamente relevante, a gente tem TRTs como o da 8ª região, que já chegam a índices próximos de 90%, então isso é um assunto que mais dia ou menos dia baterá a porta de todos os advogados pelo Brasil afora e também calculistas, magistrados, todos aqueles que são interessados nesse assunto. E ele também traz uma série de implicações aí pensando no andamento do processo em si, né? Então esse assunto eu não tenho dúvidas de que é de extrema relevância
E eu, né, de antemão, passo a palavra aí para a professora Patrícia, para ela fazer suas considerações sobre esse tema e trazer para nós, né, uma breve contextualização aí desse tema, desse assunto tão importante. Tá certo. Obrigada novamente, professor, pelo convite. Eu vou pular, eu tenho até um roteirinho, eu sempre tenho, porque senão a gente acaba fugindo muito do tema, mas eu sem querer, pegando um gancho do que você disse, na minha última correção lá na vara, eu tive elogios constantes da ata, exatamente porque nós temos um percentual lá na vara de 80% de sentenças líquidas, o que está assim, muito acima da média das outras varas no nosso regional. Né? Então, assim, já começo dando essa palhinha, né? Essa introdução, porque realmente, né, é uma realidade e, no meu caso particular, é uma realidade implementada. Né? Não é só uma questão teórica, né? É uma questão prática e implementada enquanto juíza. Mas eu acho importante a gente contextualizar essa situação toda, né, da sentença líquida, o porquê dessas sentenças líquidas, né, porque eu adotei, né, em 80% das minhas sentenças, as sentenças serem líquidas. Então, eu acho importante a gente fazer um breve retrospecto, né, dessa situação da liquidação em si, né? Porque tudo começou, na verdade, lá com o rito sumaríssimo, o procedimento sumaríssimo, que foi no ano 2000, né? Lá nós tínhamos a questão da sentença que deveria ser obrigatoriamente líquida. Tinha um dispositivo, né, nessa alteração da CLT, que depois foi vetado, mas ficou lá a questão dos pedidos líquidos, ou seja, qual o valor, né, específico dos pedidos no rito, no procedimento sumaríssimo. Então, apesar desse veto, né, da obrigatoriedade da sentença ser líquida por imposição legal, por uma questão de congruência e correlação, pedidos líquidos no rito sumaríssimo, isso indiscutivelmente, né? Houve só no iniciozinho alguma discussão nesse pormenor, mas depois se pacificou totalmente de que realmente os pedidos têm que ser líquidos no sumaríssimo. Então, pacificou-se também a noção de que as sentenças deveriam ser líquidas, sim, no rito sumaríssimo, no procedimento sumaríssimo. Então, assim, ainda que não haja uma imposição legal, uma obrigatoriedade específica, normativa, nem assim, por conta, né, do sumaríssimo, tem a correlação, né, que está no CPC, artigo 491, etc, etc, de que a sentença tem que ter a correlação. Se o pedido é líquido, a sentença tem que ser líquida e ponto. E por conta disso, as sentenças sempre foram líquidas no rito sumaríssimo. Né? No TRT1, desde aquela época, todas as corregedorias já cobravam do juiz que as sentenças fossem líquidas no rito sumaríssimo. Isso era fato. Naquela época, nós não tínhamos o PJ-Calc. E eu também não tinha, e nós também não tínhamos os assistentes, os contadores que temos hoje. Então, na verdade, o que acontecia? Eu mesma fazia os cálculos, não sei se o professor se recorda disso, era o cálculo rápido. Foi um que foi criado, acho que pelo TRT3 da época, e era exatamente isso. Nós pegar, com base nos pedidos líquidos, era possível totalmente proferir uma sentença líquida. Então, assim, desde 2000, eu já me aventuro nessa questão da liquidação das sentenças e verifico realmente uma questão de, vou até adiantar um pouquinho, de ser interessante, né, essa condução, né, essa abreviação que se tem no tempo, né, do processo como um todo. Então, temos essa questão do procedimento sumaríssimo, então pacificou-se nessa questão da sentença ter que ser líquida no procedimento sumaríssimo, e logo após tivemos o quê? A questão da reforma trabalhista, né? Que, numa correlação entre sumaríssimo e rito ordinário com a reforma trabalhista, também houve uma especificação da questão do valor, né? Então, independentemente de todas as teses e teorias e correntes que nós temos, que nós não vamos ficar, né, nesse pormenor, porque não temos tempo hábil para isso, só relembrando, por exemplo, aqui na primeira região é interessantíssimo, porque nós temos 3 teses, né? Temos turmas que entendem que uma mera estimativa do valor basta, né? Um valor chutado. Outras turmas dizem que não, tem que ser liquidado sim, salvo, claro, os casos que são os pedidos genéricos mesmo, que é cabível essa exceção. E tem ainda turmas que pedem que sejam liquidados os pedidos e que seja juntada a planilha de cálculos pelo PJ-Calc. Então, assim, é importantíssimo para os advogados e peritos atuantes ter essa noção da prática, porque teoricamente é uma questão, mas a prática, como o professor disse, é essa. Nós temos uma realidade das sentenças líquidas atualmente, né? Não temos como fugir. E é interessante ressaltar isso. Nós somos cobrados, né? Como eu disse que constou na minha ata,
não só em relação ao rito sumaríssimo, mas ao rito ordinário, na vara como um todo, uma estatística, uma média de sentenças proferidas de forma líquida, isso acaba impondo ao juiz uma produtividade nesse particular, né? Então, tem essa questão de um histórico, né, em termos evolutivo, normativo, uma questão da prática que vem acompanhando, que é a sentença líquida é assim, obrigatória, né? Nós não tem, pode não ser de uma forma positivada, expressa, né, na lei crua, mas na correlação de uma interpretação sem dúvida nenhuma, e mais, e aí é fundamental, né, nós temos atos normativos das nossas corregedorias gerais, do TST, das corregedorias gerais, que dizem que o juiz deve, sim, sempre que possível, proferir sentenças líquidas, né? Isso é muito importante. Então, eu gosto muito de mencionar a recomendação 4 de 2018. Desde 2018, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho estabelece que, sempre que possível, os juízes do trabalho e os embargadores, né? Eu vou ler aqui só a questão do juiz do trabalho, mas os embargadores também, se referem aos acordos, proferirão sentenças condenatórias líquidas, fixando os valores relativos a cada um dos pedidos acolhidos, etc., etc., sendo líquida a sentença, eventual interposição de recursos devolverá à instância recursal a apreciação integral do seu conteúdo, inclusive os valores fixados pela decisão, observados os limites e pressupostos de admissibilidade do recurso. Transitada a sentença líquida, não poderá haver modificação, que é uma questão que muito advogado papa mosca, na verdade, essa é a palavra. Não tem mais, transitou, não tem mais como discutir essa questão se a sentença for líquida. Transitada e julgada, a sentença líquida, não poderá haver modificação ou inovação nas fases subsequentes do processo, não sendo possível discutir qualquer matéria em relação aos cálculos. Importantíssimo, artigo 6º dessa mesma recomendação, que, volto a dizer, é para juízes e desembargadores, porque é da Corregedoria Geral, né? Diz lá, esses cálculos, eles integram a sentença, eles fazem parte da sentença. Tanto que se o juiz, por um acaso, não juntar os cálculos, a planilha de cálculos, né, aqueles cálculos que nós juntamos normalmente, a sentença não está una ainda, né? O prazo efetivamente recursal ainda não, nem começou a correr, né? Então, esses cálculos eles passam a fazer parte da sentença, né? Isso é importantíssimo saber também. E aí vem o parágrafo único que diz: o juiz, para isso, deverá adotar preferencialmente, vou fazer um parênteses já, a ferramenta PJE Calc para a elaboração dos cálculos das sentenças. Então, desde 2018, nós já tínhamos essa recomendação no juiz, e por isso tínhamos a cobrança das corregedorias, de que as sentenças fossem líquidas somente por exceção, que tem situações excepcionais que não é cabível, né? E que fosse por PJE Calc preferencialmente. Então, desde então, nós já temos implemento e a utilização do PJE Calc nesse particular. Agora, como o professor já bem explanou isso em várias, né, aulas, lives e postagens, etc., com o ato agora do final, né, de 146 de 2020, que alterou a resolução 185, já não é preferencialmente mais para a gente, né? Nós, juízes e servidores, o público interno, né? Nós que somos internos, obrigatoriamente temos que usar o PJE Calc. Então, assim, as nossas sentenças têm que ser líquidas e obrigatoriamente será via PJE Calc. Então, realmente é muito importante. Isso você colocou um ponto aí que eu achei bastante interessante, até fazendo um gancho que eu achei bem legal, porque assim, o que eu observo aí, pegando aqui da minha realidade, né, eu atuo aqui preponderantemente na 18ª região e na 10ª, são dois regionais que ainda tem um percentual bastante baixo, assim, de sentenças líquidas. E o que eu observo, e aí até mirando no seu exemplo mesmo que você colocou, é que na verdade, né, apesar de haver essa recomendação, que obviamente acaba impulsionando, mesmo que não explicitamente, né, o interesse pela realização, né, pela elaboração de sentenças líquidas, eu ainda percebo que, na verdade, esse percentual ainda depende muito ali de uma necessidade, ou de um interesse, na verdade, né, de que o magistrado compre a ideia, vamos dizer assim, de que há, de fato, essa necessidade, né? Então, por exemplo, aqui no TRT da 18ª região, você tem varas que estão ali em percentuais em torno de 50%, não tem nenhuma acima de 50%, mas a média do regional é 5,8%, ou seja, é baixíssima, né? Então, pois é, e curiosamente, porque aqui nós temos um setor de cálculos.
né? Olha. Que até talvez auxiliasse nesse caminho. Então, o que eu observo é exatamente isso, ou seja, depende muito lá da realidade local, né? Do interesse do magistrado. É lógico, quando o regional tem um interesse unificado, né, e cobra isso dos seus magistrados, a coisa vai, como é o caso desses TRTs que eu comentei antes, da 8ª região, 19ª, 21ª. Então, se o percentual de todo mundo é alto, é lógico que um magistrado que entra ali nesse circuito não vai querer ficar de fora disso, né? Claro. Mas realmente tem essa questão do interesse, né? Porque, quer dizer, desde então, né, é uma evolução lá na vara, né? Acho que eu volto a dizer, comecei eu com cálculo primeiro com cálculo rápido, depois passei para o Juriscalc. Quando começou o Juriscalc, começou realmente a demandar mais, né, aquela inserção e atualização de tudo, começava a demandar muito do magistrado. Eu passei realmente para a contadoria, nós fomos crescendo juntos, depois veio o PJ-Calc, mas por quê? Aí vem a questão do interesse realmente particular. Como eu já vivenciava a questão do sumaríssimo, eu vi o diferencial que é a sentença líquida numa vara, né? O quanto você encurta realmente o processo como um todo. Você salta, né, da fase de conhecimento para a fase de execução. Essa que é a verdade. Você não tem mais discussão, aquela parte, até no PJE, naquela parte, né, a fase de liquidação, ela fica... É só passagem, aquele pontinho que a gente passa só. E tem um dado que eu acho que é brilhante, assim, a Corregedoria da Justiça do Trabalho tem um trabalho muito interessante, tem uns dados estatísticos que eu sou fascinado, assim. Eu mesmo estava, algum tempo atrás, estava fazendo uma pesquisa lá, acho que está relativamente atualizado, mas, por exemplo, a gente tem ali, do ajuizamento, ele tem, inclusive, os tempos médios, né, do processo, para a gente poder avaliar o quanto dura cada uma das fases, né, e a gente tem lá, por exemplo, só para citar aqui para vocês. Perfeito. Do ajuizamento até a prolação da sentença, em torno de 280 dias. A fase de liquidação, 231 dias, ou seja, quase que o mesmo tamanho, né, o mesmo tempo de duração de toda a fase de conhecimento. Né? Lá no TRT, né, quando vai para a segunda instância, em torno de 167 dias. E aí o patinho feio da coisa, que a gente sabe que é a execução, são 950 dias. Mas, inevitavelmente, se você consegue encurtar próximo ali desses 250 dias dentro da marcha processual, isso é um ganho inevitável, né? Principalmente, exatamente, para não cair no patinho feio, porque o patinho vai ser menos feio. Porque a tendência, né, que a gente já verifica, até por conta de pandemia, etc., é cada vez você conseguir menos, né, acessar realmente um efetivo para poder honrar, né, com o pagamento, né, com a sentença realmente. Então, quanto mais se puder acelerar, encurtar e já passar para uma execução, perfeito, maravilhoso, né? Então, realmente, há essa questão. E às vezes, até esse tempo da execução que está lá, né, dentro da estatística, certamente parte dele também é para discutir cálculos. Sim, exatamente. E às vezes o critério, né, acabou sendo decidido lá na fase de execução. Perfeito. Ainda tem essa questão, porque já não vai poder discutir. Quer dizer, tem várias questões que assim, é de uma celeridade ímpar. Realmente a Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho, eu acho que andou muito bem nessa recomendação, porque é uma recomendação que deixa que a nossa Corregedoria cobre, e isso faz com que os juízes realmente implementem isso, né? Porque nós somos cobrados de tudo, tempo médio de cada fase, etc., etc. E a partir do momento que você encurta uma fase tão importante, você realmente tem produtividade estatísticas muito melhores, né? E essa questão de realmente chegar na execução e ela ser muito mais efetiva, porque você encurtou o tempo do processo como um todo. Isso daí, certamente, né? Mas ainda, voltando a essa questão, agora o PJ-Calc, então, passou a ser obrigatório para nós, juízes, nessas sentenças líquidas proferidas, né? Essa é uma questão muito importante, porque antes era uma facultatividade, eu tinha colegas que não usavam, proferiam sentenças líquidas, mas não usavam PJE, agora terão que usar, e lá na vara nós sempre usamos. Eu gosto de ressaltar que esse percentual, né, de 80%, 79,83% que eu tenho, né, tive na última estatística, na última correção, eu reputo os meus calculistas, meus contadores. A minha contadoria realmente é fantástica. Mas aí vem exatamente o que o professor disse, é questão do empenho, né? É o trabalho coletivo. Eles sabem o quão importante é. Né? Porque logo no início, e até a Corregedoria cuidou um pouco disso, os juízes ficavam um pouco assim, não, mas você vai ter que mandar ainda, né?
para a contadoria e vai atrasar mais o processo. Vai demorar para proferir a sentença, né? Não. Exatamente. Você pode converter em diligência, você tem, inclusive, esse amparo, né, nos atos todos da contadoria, você converte em diligência e já junta, né, passa para a contadoria, já junta o PDF, né, PJC, arquivo agora PJC, do PJ-Calc direitinho. Então, assim, não atrasa, você ainda acelera. Mas, claro, né, você tem que ter o juiz afinado o tempo inteiro. Eu acho que eu converso mais com meus contadores. Agora, então, eu não vou nem falar sobre esse assunto, né? Essa questão toda polêmica dos índices todos, correção e tal. É isso, é querer, né? A questão de desejar e saber que realmente vale a pena, né? Com certeza vale a pena. A professora colocou um ponto aí que eu acho extremamente importante, a recomendação colocava como preferencial, mas agora a gente tem a obrigatoriedade para os usuários internos, né? Sim. Também afeta, obviamente, os magistrados. E esse é um ponto extremamente importante, porque o que eu via com frequência, né, eram sentenças líquidas quando elas não eram liquidadas no PJ-Calc, e às vezes se utilizava ali um sistema do próprio tribunal, ou um outro sistema paralelo ali, que não tinha a qualidade e a capacidade que o PJ-Calc tem, né, as potencialidades que ele tem. Exato. Então, até eu recentemente estava revendo um processo aqui, de um julgado lá de 2017, inclusive anterior à recomendação, e com uma sentença que foi elaborada, né, os cálculos foram elaborados em um outro software, que era, assim, de uma pobreza de qualidade, assim, imagine só uma situação aí de estabilidade da gestante, com vários pedidos e tudo mais, que chega ali no final e você tem um cálculo de uma página, somente com a indicação de cada pedido. Eu, pessoalmente, nem considero isso como uma sentença líquida, porque exatamente. O advogado do outro lado, ele não tem nem justo, como... né? Não é justo. Ele nem... É uma questão de contraditório, ele não tem nem como discutir como foi feito aquele cálculo, né? Exatamente, perfeito. Mas, e até nesse ponto, o PJ-Calc ajuda muito, né, os advogados, e aí eu percebo isso, né, que de fato os advogados têm que ter uma postura inteligente, né, diante de uma sentença líquida. E esse é um assunto que está aí... aos nossos olhos, né? Tá aí na nossa frente, né? Inclusive, Sim. Eu sempre dou como dica, né? Eu não deixo de comentar que receber uma sentença, seja, né, agora cada vez mais sentenças líquidas, a gente não pode, né? O advogado não pode deixar de ir ali fazer os cálculos daquela sentença dentro do prazo ainda dos embargos de declaração, dentro dos 5 dias, até para que ele já possa ali identificar se há alguma omissão, algum elemento que falta para ele poder fazer aquele cálculo e, eventualmente, ele entrar com o recurso adequado, né? Até porque, no caso de sentenças líquidas, a via adequada para se fazer isso é ou por embargo de declaração, Sim, ou por RO, né? Exatamente. Já não cabe discussões lá na fase de execução. Então, é inevitável que a gente tenha que tomar essa postura proativa aí bem logo no início, recebida a sentença, já pensar justamente nos cálculos que foram feitos ali. Pois é, nesse particular, assim, o que acontece? Eu até participei de um seminário, né, dos sindicatos de advogados que estavam aqui no Rio, né, muito reativos em relação ao PJ-Calc e etc. E eu fui realmente defender o PJ-Calc. Por quê? Porque os meus 2 calculistas, eles são fãs ardorosos do PJ-Calc, né? Então, assim, o que eu fiz? Na última vez, não essa última agora, né? A penúltima versão que teve do PJ-Calc, eu falei, não é possível que os advogados, alunos meus e tudo, sejam tão reativos, meus calculistas sejam tão favoráveis. Eu gosto tanto, dentro da minha limitação, claro, né? Minha questão muito mais, né, dos pedidos em si. Mas, enfim, então eu fiz o último curso, não só dos magistrados no PJ-Calc, como fiz questão de fazer o curso de PJ-Calc, da atualização, que é disponibilizado, aquele gratuito básico para os advogados, para verificar se eram cabíveis as alegações, né, de que não é possível modificação nisso e aquilo. E não, ele realmente é um instrumento fantástico, né? É fantástico. Então, já que agora é obrigatório para o juiz, né, é obrigatória a utilização do PJ-Calc, eu penso assim, que os advogados e os peritos não devem nem pestanejar, né? É exatamente isso. É utilizar o PJ-Calc desde o início, porque fica muito mais fácil o trabalho deles, né? Se desde o início eles já manusearem
né, souberem realmente utilizar o PJT Cálculo, eles vão entender muito mais uma sentença para poder já, por exemplo, como o professor disse, embaixo de declaração dizer, ó, aqui ficou faltando isso, aquilo, outro, ou desde o início com a petição inicial, também saber, até para um acordo, para tudo. Quer dizer, fica uma coisa que é uniforme, né? A ideia do PJ-Calc, dessa imposição, que agora ficou só obrigatória internamente, não para os usuários externos, era tentar, na verdade, uniformizar. Porque uniformizando fica muito mais fácil, né? Muito mais justo, digamos assim. Mas existe realmente uma reatividade que eu sempre tento espancar dentro da minha limitação, claro, né? Eu não utilizo todo dia, não sou eu que faço, mas toda atualização eu vou lá para ver o que aconteceu, a melhora que tem, e cada vez é mais fantástico, né? A verdade é essa. E vem acompanhando sempre, né? Avançando sempre. Então, realmente, hoje eu diria isso, não abandone, muito pelo contrário, eu faria desde o início as petições iniciais com PJ-Calc, eu impugnaria na contestação com PJ-Calc, né? Porque aí o trabalho fica perfeito, né? E não ficarem reativos, porque no enxugar, né? No frigir de tudo, vai ser no final muito melhor para todo mundo, porque é o que o doutor disse, o professor disse, o contraditório efetivo vai acontecer, não vai ser uma coisa jogada para lá e para cá, né? E eu acho importante, muito importante, professor, relembrar, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam, né, muito, que tudo isso que a Corregedoria coloca está sempre concentrando com o quê? Com o CSJT. Né? O professor até disse que eu gosto tanto de tecnologia porque fui conteudista do CSJT, sou formada em PJE e tal. Gosto mesmo de tecnologia e eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar porque esse é o caminho sem volta. Né? Então, não é uma questão nem de gostar. Mesmo se eu não gostasse, eu passaria a gostar porque eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar para avançar. Né? É o que temos. Existem todas essas imposições. O CSJT, nesse particular, está correndo com isso, né? Com o PJ-Calc, com essa imposição, com essa necessidade. E o TST como um todo também. Tanto que o PJE, já tem algumas versões atrás, possibilitou ao juiz, e por isso eu digo que os advogados deveriam sim, já na petição inicial utilizar o PJ-Calc, apresentar a planilha de cálculos, porque, por exemplo, se lá na vara eu peço para liquidar, eu peço os pedidos líquidos, sem dúvida. Se eu obrigo também a juntar os pedidos líquidos por planilha de PJ-Calc, já que agora é obrigatório que eu fique minha sentença, até por congruência. Se a minha sentença obrigatoriamente tem que ser por PJ-Calc, os pedidos também têm que ser apresentados até para ter parâmetro concreto, né? Digamos assim. Se eu posso fazer isso, perfeito. E a parte não junta, eu tenho um mecanismo que o próprio TST colocou no PJE, que simplesmente concedo prazo, não posso conceder prazo, claro, aí é de cada juiz, para emenda, para juntar, perfeito. Não juntou, eu tenho um caminho específico no PJE, um caminho que é uma movimentação própria, com numeração própria, código próprio, né? Você tem, cada lançamento no PJE para o juiz, você tem um movimento, né? Lançamento com código. Então, eu posso simplesmente extinguir aqueles pedidos que não foram liquidados. Olha só, né? Para que isso, né? Para continuar com os que estão líquidos. Então, num processo com uma planilha totalmente PJ-Calc, isso já não aconteceria. Mas, se a parte simplesmente apresenta os pedidos líquidos e alguns não líquidos, e eu entendo que deve ser líquido, concedo prazo, e a parte não apresenta a emenda com os pedidos líquidos, o que vai acontecer? Com movimentação própria do PJE, e aí vai ter que recorrer. Por quê? Vai ser um julgamento parcial daquele processo, eu vou extinguir parcialmente aquele processo, né? Com tramitação própria, ele vai ter que recorrer, e vamos continuar com o resto. Quer dizer, assim, o TST, a Corregedoria Geral, o CSJT, ele impõe, digamos assim, ao juiz um caminho, né, prático, né, tecnológico, que tem que ser consentâneo também com a atitude dos advogados, porque senão não soma, né? E é para somar. Né? O que a gente está fazendo aqui, e esse é o intuito maior, é exatamente uma prestação jurisdicional célere, justa e efetiva. Né? Então, assim, se é possível isso, tem que abraçar essa causa, todos, né? Todos nós, servidores, contadores, advogados, peritos, se é o ferramental, e não essa versão, simplesmente, eu não gosto, acho complexo, eu nunca fiz, não quero saber, não pode mais. Né? Assim, é muito mais inteligente
se abrir para esse novo, porque agora vai ser uma realidade maior, já que, ainda que não seja obrigatório para os advogados, para os peritos, para os servidores, para os usuários externos, para os usuários internos é obrigatório o PJ Calc. Então, é inteligente, né, que passem a utilizar o PJ Calc, sem dúvida nenhuma. E esse ponto que você comentou, ele me fez lembrar de algumas coisas aqui que são extremamente interessantes. Você falando sobre essa integração, né? Ou seja, o fato de o PJE... Porque o PJ Calc nada mais é que um sistema satélite do próprio PJE da Justiça do Trabalho, o sistema de peticionamento. Então, inevitavelmente, isso também ajuda até na integração entre eles. Como você colocou essa possibilidade, né? Inclusive de você fazer um julgamento parcial ali. Você tem também uma outra integração que eu acho bem bacana, que é quando você vai juntar uma planilha de cálculos, né, você junta ali, vai fazer um peticionamento, né, juntando uma impugnação, alguma coisa assim, você pode colocar como anexos o PDF, e quando você vai juntar uma planilha de cálculos, o próprio PJE te permite, né, que você possa fazer a inclusão do arquivo PJC, que é uma dinâmica um pouco diferente dos outros anexos. Sim. Então, quer dizer, isso te facilita em vários aspectos, ou seja, é o sistema tentando o tempo todo, né, te ajudar. E outra coisa que eu sempre digo também, né, que eu acho que vale a pena comentar com todo mundo, é assim, você recebe uma sentença liquidada em PJ Calc, você vai olhar para aquele relatório lá de inúmeras páginas, imagine se você não entender a lógica daquele sistema, como que você vai conseguir discutir se aquilo ali está certo, errado, qual o critério, no prazo, né? de embargos, então, por exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, é muito mais prático que, de fato, você já entenda um pouco da lógica ali, né? E esse ponto que você colocou da integração com o PJE é extremamente importante, né? E eu, obviamente, não poderia deixar de mencionar o honroso convite que você me fez para poder participar lá de um dos módulos do curso, né? Do curso de processo do trabalho na prática, né? E lá eu tive a oportunidade de falar um pouquinho justamente sobre essas potencialidades do sistema PJ Calc. E eu queria te pedir uma gentileza, se você puder falar um pouquinho rapidinho sobre as características, né, desse curso, como que ele funciona aqui para nós. Claro, professor. Primeiro eu quero agradecer novamente exatamente isso, porque é necessário isso, né? Assim, o professor, ele quer que realmente o aluno aprenda, né? Então, assim, o curso é de processo de trabalho na prática, é um curso realmente com diferencial, não é porque eu sou coordenadora, mas qual é o intuito desse curso, diferente dos outros cursos? Exatamente que o advogado e o perito consigam achar dentro do curso aquelas dúvidas do dia a dia, da prática, que eles não vão conseguir nos manuais nem nos cursos regulares. Por quê? Porque o PJE está sempre em constante atualização. Então, assim, não dá para simplesmente eles esperarem, né, a próxima situação, a próxima aula, o próximo manual, para resolver uma questão que vai ser para agora no processo dele, né? Então, a proposta pedagógica desse curso é exatamente o quê? É prática mesmo, é prática, é como é que insere, assim, não só o professor vai cuidar dessa parte de PJ Calc, mas em todo o processo, né? O peticionamento eletrônico, realmente como é que é, porque uma questão é o processo do trabalho na teoria, né? E eu adoro teoria, volto a dizer, o meu doutorado é em filosofia do direito, mas a prática é a prática. A gente não pode descuidar da prática. Não adianta eu colocar uma petição inicial fantástica, cheia de citações maravilhosas, se eu não colocar a tramitação corretinha, os assuntos corretos, porque o juiz não vai nem ver, não vai extinguir, quer dizer, não vai caminhar, vai caminhar torto. Então, assim, a prática hoje em dia, o PJE é o processo de trabalho. Essa que é a verdade. Sou professora de processo de trabalho, adoro. A parte que eu mais gosto, por incrível que pareça, é a teoria geral do processo, precedentes judiciais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu sou formada em PJE, pelo CSJT. Então, assim, não tem como a gente elocubrar grandes teses, né, processuais se o PJE não caminhar. Né? Sem pensar no concreto, né? Essa questão do julgamento parcial, por exemplo, é um exemplo. Muitos juízes já queriam fazer isso, mas você não tinha uma tramitação toda no PJE. Você não tinha uma movimentação na primeira instância, você não tinha como mandar o processo para RO, dessa parte fracionada,
né, do processo, da parte líquida, quer dizer, não adianta colocar no papel, isso é compatível com CPC, isso não é compatível com CPC, isso é lindo, teórico, eu adoro discutir isso, mas na prática, no dia a dia, mas não vai, isso. né? Não adianta você, eu quero que faça, eu me lembro disso, quando uma advogada pediu para fazer o julgamento parcial, falei, doutora, eu estou louca para fazer, isso já tem um tempão, não tem noção de como eu quero, porque assim, o CPC para mim, eu sou fã do CPC e tudo mais, escrevo e tal sobre isso, dou aula sobre isso, mas não posso, eu não tenho por onde ir, eu vou parar, vou travar o processo todo, eu não tenho como fazer isso. Então, assim, hoje em dia é isso, o advogado e o perito que não souber manusear praticamente o processo judicial eletrônico, ele vai ficar aquém. E as atualizações estão assim a toque de caixa, assim, muito intensas, não só pela postura dessa questão digital, né, tão forte. Travou para mim? Travou um pouquinho. Travou um pouquinho, né? Porque eu vi que o seu rosto não só pela essa postura, né, do acesso digital, da questão digital que o Fux diz que vai implementar até o final da gestão dele de forma intensa, isso é uma realidade. O nosso CSJT, o nosso TST também está indo, né, nesse ritmo. Então, não saber processo judicial eletrônico como um todo é simplesmente ficar à margem do processo de trabalho, da prática trabalhista. Então, foi pensando nisso que eu imaginei e coordenei esse curso, porque eu sentia assim, o anseio dos alunos nesse particular, né? Quando chegava na prática, eles queriam a resposta para agora, para resolver a questão prática deles da hora. E já tinha mudado o sistema do PJ, já tinha mudado uma situação, a jurisprudência numa dinâmica também incrível, e tudo fica ali, tudo em relação à PJE. Questão de provas digitais, que é uma questão que não se discute. Questão do peticionamento eletrônico. As audiências por videoconferência, que são uma realidade, sejam híbridas, né? Mesmo quando retornemos, será uma realidade para sempre. Né? Nós temos o juízo 100% digital já sendo implementado, quer dizer, não manusear o PJE, não saber participar de audiências por videoconferência, não tirar proveito dessa situação e ficar esperando o retorno ao normal, que nunca mais vai acontecer, é perder muito tempo. Né? Então, assim, eu senti um anseio por parte dos meus alunos, nesse particular, dessa prática dinâmica, e esse curso tem isso. Por quê? Nós temos as aulas que já são gravadas, né, como as nossas, etc, etc. Temos aulas ao vivo que são agendadas, e temos também a inserção de novas aulas de acordo com atualizações. Digamos que aconteça agora uma nova dinâmica específica, por exemplo, como foi o julgamento parcial, sim, antecipado. Bastante recente, inclusive, né? Exatamente, vamos ter uma aula sobre isso. Então, assim, o aluno, advogado, perito, ele não vai ficar tendo desesperadamente que tentar buscar informações e quebrar a cabeça e perder até, né, causas nesse sentido, porque vai ter ali. Tem os debates, tem fórum. Assim, o nosso curso, eu gosto de falar isso, o nosso curso, na verdade, ele não é mais um curso online, né? Lá é uma plataforma realmente de ensino, né? É uma plataforma de ensino à distância, né? Como eu disse, eu sou formada em ensino à distância pelo TST, que realmente quer pegar na mão do aluno e falar, olha só, o caminho é esse. Vamos lá. Tem dúvida? A gente tira as dúvidas, tem fórum online, tem chat online, tem videoconferência, tem tudo. Para quê? Para que eles realmente possam sair de lá tirando as dúvidas. Porque a gente sente, né? Você, professor, sabe disso, como eles ficam reféns, porque não tem isso, né? Então, assim, exatamente isso. Ficou o professor em PJCal, que nós temos, eu e a Ana Cristina ministramos aulas de videoconferência. Eu, claro, ao longo do curso, todos os modos sem ser PJCal, claro. Eu dou só uma introdução teórica, né, sobre o tema. Temos um especialista em PJCal, que é o professor Tiago Rabelo, que tem um livro, né, um manual de PJE, que é especialista na essência do PJE, né, muito bom professor. E a Ana Cristina na questão, inclusive, do ônus da prova, quando ocorre por videoconferência. Porque mudou tudo. Nós estamos, por exemplo, eu adoto na minha vara o procedimento emergencial trabalhista. Então, o raciocínio já é outro. Nós já chegamos na audiência com toda a questão do encargo probatório fixado. Então, já não dá para pegar no manual, a quem vai caber o ônus da prova, a que momento eu vou falar isso em audiência. Perdeu. Verdade é essa,
não tem mais tempo. Então, assim, é isso. Eu gosto muito de ensinar, assim, é um prazer absurdo. Então, assim, o que eu senti, né, principalmente na pandemia, foi o desespero, na verdade é esse, dos alunos, porque teriam que fazer um pedaço ali, outro aqui, e quebrar a cabeça. E eles não têm tempo para isso, hoje em dia, né? É tudo muito rápido, é tudo muito sério, eles têm os prazos correndo, tudo rápido, tudo muda. Daqui a uma semana já não é mais assim, e voltamos para cá, e já, por exemplo, a plataforma era Cisco, Webex, eu tinha todo um tutorial, aulas, manual, a gente fornece e-books, tutoriais de material, PDF, todas as aulas têm PDF, tem e-book, tem áudio, o áudio das aulas para a pessoa ouvir se ela quiser, tem tudo, realmente assim, é muito, muito completo. Né? E a gente sentia isso, que eles ficavam reféns e não vão ficar mais. Né? A verdade é essa. Em resumo, é isso. A proposta é essa, eu gosto muito de ensinar, era um anseio dos alunos, acho que eles vão ficar muito satisfeitos. E o que eu queria acrescentar? Né? Em agradecimento... Onde que encontra o, então, nesse o link momento mais fácil, curso? Pode entrar no meu perfil, tem lá na bio, na descrição do meu perfil, tem aquele link, né? O Linktree que vai estar lá, curso PJE Prática Trabalhista. É só clicar lá. Inclusive, em homenagem à nossa live, né? Porque nós não tínhamos feito ainda, professor, eu vou... Era um bônus que já tinha acabado, porque as vagas estão acabando, né? Que os 10 primeiros inscritos, eles teriam direito, além de tudo isso que eu falei, a aulas individuais, né? Então, o aluno, né, os 10 primeiros inscritos teriam aulas individuais para tirar dúvidas, porque tem a aula tirar dúvidas que não são individuais, são coletivas, né, ao vivo, etc., para tirar dúvidas. Mas aulas individuais, isso já esgotou. Mas em homenagem ao professor, a nossa live, que eu estou muito feliz, assim, até pela queridíssima Marília, né? Nossa processualista trabalhista. Então, vou colocar novamente essa questão do bônus das 10 vagas, né? Dos 10 primeiros inscritos hoje, com direito também às aulas individuais, que aí a pessoa esgota todas as suas dúvidas, né? E isso pode ser, não precisa ser agendado de plano, não. Pode esgotar o curso e agendar. Tem um campo lá para agendar o horário, por videoconferência e tirar dúvida. Para a pessoa realmente sair satisfeita, porque é muito ruim isso, né? Quando o aluno sai dos cursos regulares, digamos assim, com dúvidas práticas, né? A gente quer realmente que ele saia satisfeito. Então, assim, indo lá no perfil, clicando no perfil do meu Instagram, tem o link para o nosso curso, e os 10 primeiros inscritos hoje, na verdade, assim, vou até colocar, todos que se inscreverem hoje, fica mais fácil até para controle, vão ter direito a essa aula individual, porque aí não tem essa questão de, será que eu estou... Porque tem isso, né? Será que eu estou entre os 10? Não. Quem se inscreveu hoje, pronto, tem acesso à aula individual, em homenagem à nossa live, professor. Porque realmente, assim, eu acredito muito assim, na satisfação dos alunos com esse curso. Porque ele é uma evolução de outros cursos que já foram um sucesso, né? Então, assim, é o que vai realmente fechar, né? Com pesquisa de satisfação que a gente vê, o que mais que eu queria, aquilo tudo, eu acho que ali fecha tudo, em todos os aspectos, né? De todos os alunos e os anseios da prática mesmo, trabalhista, a prática real, que eu digo, que é o PJE. Perfeito. Agradeço, né, o privilégio, inclusive, até de conceder esse bônus aqui, né? Para a minha audiência também, né, que está aqui presente. Sim, e é isso, pessoal. Não percam essa oportunidade, né? Ou seja, curso de extrema qualidade e com várias abordagens metodológicas. Isso eu acho que é fundamental. O que eu vejo aí, assim, eu mesmo fiz vários cursos assim, né? Aqueles cursos que você vai lá, assiste um monte de aula gravada e vai embora cheio de dúvida, né? Exatamente. Né? Eu tive, inclusive, essa preocupação quando eu fiz a montagem do meu curso completo, né, mais completo de PJCalc, justamente de ter esses encontros, né? É importante para os alunos, de fato, eles terem essa possibilidade de dialogar comigo, né? Tirar as dúvidas ali diretamente com o professor, e eu acho que isso aí é essencial, e eu obviamente recomendo a todos aí, né, que possam de fato aí se inscrever nesse curso aí bastante interessante, coordenado aí pela professora Patrícia, tá bom? Tá ótimo. Bem, eu só tenho, né, também a te agradecer, né, pelo convite, né, tanto para fazer parte também desse time aí, né, e ministrar uma das aulas lá do curso, né, como também
ter aceitado o meu convite para poder participar aqui dessa live. Prazer enorme. Ouvi dicas aqui maravilhosas, né? Essa parte mesmo aí do julgamento parcial era algo que eu nem tinha visto ainda a aplicação, então, de fato, um assunto muito interessante. Vi muitos elogios aqui nos comentários. Isso, né? É repensar, né? Tem Sim. que repensar isso tudo, com certeza. E eu acho que a mensagem que fica aqui, que você trouxe, e eu corroboro isso mesmo, né? Ou seja, quando a gente está falando hoje dessas ferramentas tecnológicas, quer dizer, coisas que eu até brinquei hoje num outro comentário aí que eu estava fazendo, assim, que hoje, quando eu vou falar de PJE, eu já estou falando, assim, o velho PJE, né? É algo que é relativamente recente, mas olha quantas transformações vieram depois, que hoje o PJE, para nós, já é algo, assim, consolidado, lógico, Sim. Consolidado, mas em constante transformação. Exato. Mas a utilização dele hoje não se discute mais, né? Então, eu acho que todas essas alterações aí, elas vêm para ficar, e agora o nosso caminho é a adaptação, né? Compreender, entender exatamente e, mais importante, pensar de forma estratégica para poder utilizar a ferramenta da melhor forma possível e obter melhores resultados na advocacia ou na contadoria, para quem, né, atua como perito, precisa juntar os cálculos lá e tudo mais. Certamente. E utilizar a ferramenta do PJE. Bem, eu te agradeço mais uma vez, né, por isso. E é isso, né, pessoal? Eu agradeço a participação de todos vocês que nos acompanharam aqui na live de hoje, né, até aqui, e que, mais uma vez, não dormiram sem essa. Pois é. Então, eu agradeço a vocês, deixo aí para suas últimas considerações, para a gente encerrar o nosso bom bate-papo de hoje. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Conto com vocês. Até logo. Tchau, pessoal. Até a próxima.